queridas e queridos, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Jade, aqui no canal da Encantário eu busco trazer algumas tiragens e leituras a partir do tarô e de alguns oráculos para a gente entender algumas questões específicas relacionadas às nossas vidas materiais, financeiras, profissionais, patrimoniais. Então, o foco da nossa leitura aqui no canal para esse início será esse. E para a leitura de hoje eu quero trazer algumas reflexões sobre oportunidades financeiras para os próximos 3 meses, ou seja, aí até mais ou menos perto do meio do ano já, né? Então eu senti muito de fazer uma tiragem para poder trazer alguns caminhos e possibilidades aí que podem se apresentar para a gente ficar esperto e não perder essas oportunidades para poder ir de encontro cada vez mais sutilmente e de uma forma feliz aos nossos sonhos, né, aos nossos projetos. E aí eu vou fazer uma leitura intuitiva aqui então. E aí eu trouxe 3 opções aqui de conchas. Olha que bonitinhas. Essa conchinha aqui é a do grupo número 1. Essa mais aqui pontudinha do grupo número 2. E temos essa opção aqui mais fechadinha para o grupo número 3. Aproveitar que é mês de março aí, né? Mês de águas profundas que se mexem junto com as questões climáticas também. Então, março é um mês bastante da água, né? Então, me conectei com esses objetos aí para trazer essa leitura e aproveitar para esse movimento das águas a gente descobrir alguns caminhos para melhores e outras possíveis oportunidades financeiras, tá bom? Então, tirem o seu tempinho aí para se conectar, qualquer coisa pausa o vídeo. Inclusive tá chovendo, então espero que não atrapalhe a nossa leitura, mas para vocês verem mesmo com essa mudança aí com relação às águas, né? Então deixar fluir aí algumas oportunidades. Então eu vou tirar aqui número 2 e número 3, vou começar com a leitura do número 1 aqui do grupo. Peço licença aí para me conectar com a minha egrégora e também com a egrégora do grupo número 1. Espero aí receber o auxílio necessário para trazer algumas reflexões importantes para esse grupo aqui número 1. Então eu vou começar com uma cartinha aqui para abrir a nossa leitura. Uma carta do deck da Bruxa da Lua, um deck que eu gosto bastante. Então quero pedir aí para a egrégora trazer alguma mensagem através desse baralho. Opa. Primeira carta que saiu aqui, a visão. Deixe ficar claro aquilo que você quer. Então, vou começar a nossa leitura com essa carta aqui, para ir expandindo a visão aí para a nossa leitura. Agora eu vou tirar algumas cartas aqui do Tarô de Marsella, de um deck que eu gosto bastante. Ele traz umas imagens bem profundas, assim, bem florestais, que não tem tanto a ver com a nossa temática, talvez aqui da água hoje, mas eu senti muito de trazer ele. Então venho pedir aí para que o jogo se apresente e a gente consiga tentar entender um pouco aqui sobre essa visão. Porque a gente está falando de possibilidades financeiras para o futuro aí, né? Caiu algumas aqui, gente, vou considerar. A primeira aqui, 5 de paus. Depois aqui o diabo, o arcano maior, né? Número 15. E depois 3 de paus também. Bastante carta de fogo aqui, né, gente? Vamos ver se o tarô quer falar mais alguma coisa.
julgamento. Seis de copas. Mais uma, por favor. Tem uma que tá querendo pular aqui, vou aceitar. Sete de espadas. Não dá pra ver muito bem, né, gente, o escrito dessa carta. Mas as imagens são bem legais, vou aproximando aqui de vocês. E agora eu queria trazer um recadinho aqui da super atração. Qual o recadinho pro grupo número 1? Aceitar essa. Gente, vou trazer mais uma carta aqui que eu tô sentindo. Vai pular, pulou. Tempestade, todo furacão acaba, número 44. Bom, gente, esse é um jogo aqui que traz um início aqui com essas três primeiras cartas aqui. Esse aqui assim, né? Senti de tirar assim. É como se viesse a visão aqui, né? Expandindo, fecha, abre. Bom, gente, um jogo bem interessante. Se as nossas questões aqui de pergunta, né, são quais as possibilidades de oportunidades financeiras que podem aparecer para os próximos 3 meses, né? A gente trazer um pouquinho do olhar aí para um presente barra futuro, né, gente? Porque o futuro, ele também é colheita de coisas que foram semeadas em algum momento presente e em algum momento passado, né? Então, eu acho que essa primeira carta abrindo aqui, né, a visão, deixe clarear aquilo que você quer, me traz uma reflexão, uma percepção de alguém que já há um tempo está de olho em algumas questões aqui, algumas possibilidades, talvez dentro do próprio trabalho que já executa, ou de oportunidades com novos projetos, novos parceiros, mas há um tempo esse grupo número 1 aqui já está de olho em algumas oportunidades. Oportunidades essas que podem ter sido talvez até roubadas, não sei, por outras pessoas, alguma ideia que você teve, alguém copiou, você comentou com alguém e acabou indo para as bocas e mãos erradas. E é o diabo aqui, né, uma energia externa de um certo aprisionamento nessa ideia inicial, nessa visão inicial que você teve, mas que
em algum momento aqui, não sei se você sentiu a perda dessa oportunidade por ter comentado com quem não deveria. Mas assim, né, eu acho que os caminhos aqui, eles vão se restabelecendo, né? Eu acho que você ainda continua com uma visão aqui, assim, né? Então, mesmo com esses obstáculos aqui, a visão para essas oportunidades, elas estão ainda em bastante vigor, assim, né? Materialmente dentro de você. E eu não sei, eu sinto que com essa carta aqui também tem muito uma questão de talvez oportunidades que venham a partir de coisas que, uma energia de fogo, assim, como se isso atravessasse a vida das pessoas, alguma coisa de, não sei, cheiro, é, música, alguma coisa tátil, alguma coisa que faça as pessoas sentirem alguma coisa. Isso pode ser uma oportunidade aí de negócios, de parcerias. Entendo que também algumas travas a respeito de talvez coisas burocráticas, mas eu não acho que isso seja algo tão difícil de ser resolvido. Eu acho que existe uma rede de apoio de pessoas que você pode contar e também fazer essas reflexões sobre como essas burocracias também elas organizam aquilo que pode vir a se tornar uma grande fonte de renda para você. Então, se proteger também, né? Porque eu acho que essas questões também de a gente conseguir colher melhores oportunidades também a longo prazo é a gente conseguir manter, né? Acho que a continuidade também, porque às vezes iniciar, alcançar é uma parte do processo importante que a gente às vezes consegue, mas muitas vezes dar continuidade também não é fácil, assim, né? Precisa de movimentos também para continuar. E aí ter essa segurança jurídica, burocrática para essa oportunidade, para que isso não aconteça de novo, de talvez ter alguma ideia roubada, me veio alguma coisa também de talvez uma oportunidade que você precisa até de uma patente, né? Eu não sei, um registro de marca, para que isso aqui não venha a acontecer de novo. Talvez esteja falando que você tem a visão daquilo que pode ser a oportunidade financeira para os próximos 3 meses, até talvez 3 semestres, 3 anos, 30 anos, eu não sei, me veio muito essa coisa do 3, que era uma coisa que já era para talvez ter acontecido, mas por ter partilhado com as pessoas erradas, acabou que você se sentiu preso e acabou desistindo de alguma forma dessa ideia, mas ela ainda tá ardendo aí dentro de você, porque, como eu disse, pode ser algo relacionado a alguma coisa que realmente atravesse a vida das pessoas nos sentidos, né? Cheiro, audição, visão, alguma coisa tátil. Então tem um potencial muito grande de você chegar na vida das pessoas, mas preciso também que as burocracias aí elas se alinhem, né? E aí talvez um registro de marca para garantir que essa sua visão ela não vá se perder ao longo da trajetória aí do negócio, né? Das parcerias. Tá me vindo muito forte que as oportunidades financeiras aí que vem para você, no caso, é bastante vindo através do trabalho, assim, né? Porque eu acho que tem várias formas da gente conseguir alcançar oportunidades, né? Quando a gente consegue alguma renda, algum dinheiro, consegue vender algum bem, tem a sorte de às vezes ganhar em algum sorteio, alguma coisa assim. Não em jogos de azar, tá, gente? Porque não acredito nisso, isso não é o caminho que as coisas criam fundação mesmo, então é importante a gente lembrar que isso não é uma forma digna de conseguir recursos, mas se às vezes você participa de algum sorteio, alguma questão assim, a gente também pode conseguir acessar alguns bens, né, enfim. Mas aqui no jogo de vocês me vem uma coisa muito forte aí de trabalho, de negócio, né? E aí pra quem, por exemplo, tá em busca de ascensionar a carreira, né, dentro de uma mesma empresa, então, né, a questão de talvez ter confiado em pessoas que não deveria tanto, mas isso não te tira as oportunidades aí, né? Mas você vai precisar
se atualizar, talvez, né? Não sei dentro do formato do seu trabalho quais seriam essas burocracias para te levar para esse lugar. E traz aqui, né, até esse recado. Eu estou, né, me sintonizando com a energia da abundância, eu me torno abundante. Então, como a gente se conecta também com as nossas crenças, né, as nossas visões de presente e de futuro, e quando a gente vai alinhando isso também, a gente vai se sintonizando também, né, com essa energia da abundância que pode não ser só material, né, mas emocional, relacional, aí o patrimonial também, né. E aí essas burocracias elas nos trazem para essas duas cartas aqui, né, 6 de copas. É engraçado, né, porque aqui parece, aqui ó, uma minhoca grande, né, ela sentada em cima de alguns, dentro da terra, e aqui também tem as minhocas aqui, né, que os passarinhos estão disputando, então eu acho que talvez fazer mais as coisas que você precisa mais quietinho assim, né, embaixo da terra, embaixo dos panos, vamos dizer assim, porque tem muito potencial aí, né, de colheita aos vasinhos cheios de flores, então a energia desse corte mesmo, né. Mas não achar também que precisa ficar tudo pra si, né? De não querer partilhar mais nada também, como se isso fosse virar um grande problema, porque querendo ou não, talvez o que tenha te trazido até aqui foram algumas parcerias, mas ficar ligado que, não sei, né? Por eu ter falado com essa coisa da patente, então, tipo, de estar segurando todas as armas possíveis e para se distanciar também, não é sobre isso, né? Para trazer uma certa estrutura, né? Uma certa previsibilidade. E aí, né, tempestade, todo furacão acaba. Eu acho que é possível, né? Vou pegar aqui, sentir. Aqui, ó. No fundo do baralho, o movimento, né? Inspiração é o desenho para emoção, né? Para movimento, né? Então é isso, não deixar que também o que aconteceu impeça, que você continue indo em frente, né? Se movimentando. Mas eu acho que a visão desse movimento aqui que você já quis fazer, acabou não saindo como esperado, porém não é para deixar de fazer os movimentos que você precisa para que essa talvez tempestade interna, né, dessas possibilidades. Eu não sei se as pessoas do grupo estão se sentindo assim travadas de alguma forma, né, nessas questões financeiras de como eu posso fazer mais, né? E eu acho que as ferramentas estão aí. Eu acho que é uma questão de confiabilidade mesmo, talvez de si mesmo e depois de confiança com outras pessoas, né? Mas não deixar de estar em movimento aí para poder conseguir construir mais possibilidades nos próximos 3 meses, né? Sem ficar também com medo demais de tomar as atitudes possíveis. Mas, gente, tá me vendo muito forte aqui, ó. Tem uma grande possibilidade de, não sei se é produtos, acredito que sim, mas para que em algum momento seja feito esse registro de marca, que é a possibilidade de cópia grande, mas ao mesmo tempo porque é de sucesso, né? Atravessar a vida das pessoas, me vem muito essa coisa da pele, do cheiro, não sei, do fogo. Quantas coisas poderiam, né? Aqui, não sei, até mesmo velas, por exemplo, né? Alguma coisa que é relacionada ao fogo aí, eu não sei, um negócio, se alguém tem algum negócio relacionado a isso, talvez seja muito específico, mas mesmo às vezes a gente acha que a gente é pequeno, né? E aí fazer um registro de marca pode ser bobeira e tudo mais, mas aqui as cartas estão alertando para isso, que isso vai, esse caminho aqui, que você já sabe, você já tem a visão. Teve esse obstáculo aqui, mas é para esse lugar, né? De abundância aqui, você tem a visão. Só é necessário mesmo se proteger nesse caminho, não demais, mas se proteger burocraticamente, aí também juridicamente, porque é algo que pode fazer bastante sucesso. E aí não que eu diga que isso vá fazer todo esse sucesso nos 3 meses, mas
os movimentos necessários nos próximos 3 meses para que isso se torne algo relativamente estável e mais próspero ainda a partir desses 3 meses, com as decisões e os movimentos que você faça para se resguardar e ir em frente dessa visão aqui que você sabe qual é. É isso, assim, gente, que eu tô sentindo agora. Movimento, tá? Pro grupo número 1 aí, pra se conectar a essa energia da abundância que já é sua. Então, os próximos 3 meses podem ser marcantes aí. Então, não deixem de cuidar das burocracias necessárias, tá bom, grupo número 1? Eu acho que é isso, então. Agradeço aí ter me conectado com a egrégora de vocês. Vou começar a recolher aqui para eu poder fazer a tiragem aqui do grupo número 2. Se por acaso você do grupo 1 ainda está aqui, tiver interesse em ler, ouvir as próximas leituras ou essa próxima, pode ser que tenha mais algum recado para você. Tá bom? Então, obrigado, grupo número 1. Espero vocês de novo em breve. E agora eu abro aqui para o número 2. Quem escolheu essa concha aqui. Vamos começar então aqui. Grupo número 2, sejam muito bem-vindos. Espero que vocês estejam bem. Eu trouxe a leitura de hoje aqui com um pouquinho da energia das águas aí, dos movimentos fluidos da vida, por isso que é uma concha. E a leitura de hoje eu quero trazer um pouquinho de reflexão aí a partir do jogo sobre possibilidades financeiras que podem se abrir aí ou começar a se desenvolver para os próximos 3 meses, ou seja, mais ou menos até o meio do ano. Alguns pensamentos aqui para vocês refletirem e identificarem alguns caminhos, tá? Então, primeiro eu agradeço, depois eu peço licença à egrégora aqui de vocês e também a minha egrégora para que a gente possa trazer algumas reflexões a partir do jogo aqui. Então, inicio a leitura do grupo número 2, começando com o deck aí na Lua da Bruxa. Pedi uma cartinha de abertura de leitura aqui. Quis pular, pulou. Saiu aqui One in Gables, Count Your Blessings, contabilizando aí as suas bênçãos, né? Então, olhando para tudo que já foi, até onde chegamos, né? Sentindo... vou tirar outra carta porque eu já comecei a embaralhar de novo esse mesmo baralho, não ia fazer isso, mas... senti aqui, então vou responder, né, ao chamado. Tem uma querendo pular aqui, vou aceitar. Moonbeam, you are on the right path. Você está no caminho certo. Vamos deixar aqui, né, gente? Vou subir aqui, na verdade. Você está no caminho certo. E, gente, eu tava sentindo mesmo essa energia de que a rota está indo pelos caminhos devidos. Mas vamos ampliar aqui o olhar sobre isso. E agora eu vou tirar aqui o tarô de Marcele, algumas cartas. E ver como isso se comporta. Então, se o grupo número 2 está no caminho certo, o tarô, o que se apresenta aí para os próximos 3 meses de mais e outras possibilidades. Uma aqui que tá querendo pular muito. O sol. Que leitura bonita, gente. Vou colocar aqui assim. O sol. Tem mais uma querendo pular aqui. 2 de copas. Virou um tantão, não vou considerar. Virou mais algumas aqui. Cavaleiro de Ouros.
Vou colocar assim, gente. Aí, já pulou outra. 8 de espadas. Pulou outra. Rainha de ouros. Olha que carta bonita. Rei de copas. Umas cartas bem verdes aqui, né, gente? Vocês verem o fundo do deck aqui, ele é bem verde também. Mas essas cartas estão bem verdes. E traz uma coisa muito de terra, né? Uma coisa bem material mesmo. Oportunidades. Eu não sei, tá me vindo muita energia de alguém que trabalha com questões de autoconhecimento, conhecimento também relacional, né? Não sei se temos aqui nesse grupo número 2 pessoas que trabalham com terapias, né? Psicologia, terapia de casal, que tem uma potência grande aí na área de, não sei, consultoria. Vamos ver aqui então o que o oráculo da super atração tem pra dizer aqui pro grupo número 2. Tem uma querendo aqui pular. Eu decido hoje recalibrar minha energia e me conectar ao amor e à diversão. Gente, vem bem forte pra mim. Essa questão de pessoas que podem trabalhar com isso que eu falei, né? Na área de autoconhecimento, relacionamento. Vou tirar uma carta aqui também do oráculo Acredite na Sua Própria Magia, que é um oráculo bem bonito também. Tem uma aqui que tá querendo pular. Asas. Você nunca precisou de asas para voar. Então vamos lá, grupinho número 2. Começamos aqui então com a energia dessas duas cartas aqui, né? Conte suas bênçãos. E você está no caminho certo. É uma pessoa aqui, né, bastante alinhada com a sua trajetória. Essa aqui me vem muito com a questão de reflexões sobre si mesmo, que depois acabou se tornando aqui um caminho também, né? Então, eu não sei se alguém começou essa trajetória de trabalhar, né, de colocar o seu serviço no mundo através dessa questão do autoconhecimento, também de ajudar as pessoas a se conhecerem, e acabou se tornando isso um caminho de trabalho aqui, né, bastante iluminado, próspero também. Vejo que você conseguiu ajudar muitas pessoas aí, né? Tanto talvez me mostre essa questão de ajudar casais, né? Ou pessoas que estão em busca de questões sobre relacionamentos, também pode ser sobre amizade, né? Relações de trabalho, mas me vem uma pessoa aí do grupo número 2 bastante forte com essa questão de se conhecer, do que é preciso fazer para se conhecer, para alcançar outros caminhos, né? Carregar essa moeda da estabilidade, da prosperidade. E ao mesmo tempo ligando isso também aos relacionamentos, né? Então. Mas aí eu sinto aqui que é alguém que chegou num momento
de dúvida, talvez, se continua nesse caminho, ou não sei, talvez de necessidade de novas ferramentas, outros conhecimentos, outras habilidades para poder progredir nesse caminho, né? Porque eu sinto que é alguém que não é que quer desistir, não. Não é uma energia de desistência. É alguém que sabe o que quer, que se encontrou nesse caminho. Mas que tá precisando de talvez encontrar outras habilidades, não sei. Tá me faltando informação aqui, vou tirar mais algumas cartinhas aqui, mas agora de outro tarô. Pois saiu aqui, ó, 4 de copas. Mais alguma coisa, tarô, me ajuda a abrir isso. Aí o trono também, né? Mas saiu a Imperatriz primeiro. Gente, eu acho que assim, pra chegar nesse lugar, muitas vezes a gente tem que começar caminhos onde a gente se sente um pouco ainda inseguro, de não ter todas as informações, né? O pajem é muito dessa coisa do iniciante. Eu acho que você prosperou, vem prosperando, tem encontrado uma certa estabilidade nisso aqui que você vem fazendo, mas começou a perceber que poderia avançar, né? Mudar aí a sintonia da energia. Mas, como eu disse, vai precisar de algumas outras ferramentas, né? Mas se sente um pouco ainda não tão preparado para poder dar esse passo. E aí, quando fala aqui, né, de recalibrar a energia para se conectar ao amor e à diversão, eu acho que é continuar fazendo a mesma coisa que você faz. Só que tanto você se sintonizar em outra faixa vibratória, né, como oferecer isso para as pessoas que você atende, através dessas novas habilidades aí, né? Alguma habilidade específica? Não tô sentindo uma coisa específica, acho que você sabe o que é, porque você sabe no fundo que você tá no caminho certo, as cartas estão te dizendo aqui, então eu acho que você já sabe quais as ferramentas que você precisa desenvolver e talvez o chamado para os próximos 3 meses, para poder abrir caminhos para essas novas possibilidades aí financeiras, vem através dessa expansão do que você já faz, mas você vai precisar desenvolver alguma habilidade aí, ou algumas, mas você sabe qual é. Aí caiu uma aqui. 4 de paus. Eu não sei, pode ser que isso já aconteça, tá? Mas o que me vem muito forte aqui, eu não sei se as pessoas que estão aqui me ouvindo do grupo número 2 tendem a fazer essas atividades que estão fazendo aqui muito, eu não sei, assim, online, né? Um pouco distante das pessoas no sentido físico, material, né? E aí eu não sei, eu sinto com essa carta de que é a hora talvez de ir pro mundo, assim, pra cidade, buscar talvez fazer as aparições presenciais em alguns lugares. Porque a energia de paus aqui é de movimento, de fogo, né? E elas estão com uma cestinha aqui. Então eu acho que tem possibilidades aqui. Talvez a gente expandir os lugares onde você trabalha, né? Não sei se você faz isso muito online ou a cidade do interior. Pode ser que talvez expandir para uma cidade maior. Não sei, para dar alguns treinamentos, não sei, palestras, workshops. Em lugares talvez um pouco maiores, com um pouquinho mais de estrutura, outros públicos. Talvez essa é a ferramenta que você precisa desenvolver agora para a energia da Imperatriz aqui se expandir, né? A Imperatriz também é bastante criativa, né? Se liberta também para fazer aquilo que acredita que pode ser expressivo, né? Abundante. Mas ao mesmo tempo, lembra quando saiu aqui a página de paus, né? Desculpa, de espadas, ainda se sente um pouco, não sei, com medo, envergonhado de ir um pouquinho mais distante, ampliar um pouco os campos.
Mas o que me traz o jogo aqui, aí, né, a gente não falou dessa ainda, asas. Você nunca precisou de asas para voar. Então, tá vendo que ela sai aqui da torre, né, do castelo e vai fazer as coisas. Então, eu acho que é isso, sair um pouco desse lugar que você tá fazendo aí, atuando há um tempo, mas ir para esse lugar mais aberto, mais no mundo, né, caminhar aí. Eu acho que essa é o conselho aqui do jogo de vocês, como oportunidade financeira aqui. Então, se nos próximos meses vocês conseguirem ampliar aqui, ó, isso aqui vai continuar e vai se expandir, né? Porque a gente trouxe aqui a energia da Imperatriz, né? Eu acho que isso aqui, essas últimas me trazem bastante coisa, assim, né? Então, superar esse medo de não ter todas as respostas, de ir um pouco mais distante, mas é o que talvez precisa ser feito nesse momento, porque o 4 de copas era o que você já vinha colhendo, né? Mas acho que é a continuidade, só que agora de uma forma mais livre, mais você, ainda mais próspero, abundante. Então acho que essas 4 cartas, elas me trazem bastante isso, assim. E é isso, gente, continuar o caminho, mas agora talvez mais ampliado, que o que você faz é muito bonito, viu? O grupo número 2 aqui tem uma energia de bastante cura, talvez, né, para os próximos aí que estão te atravessando. Então é um trabalho que merece essa continuidade, mas para os próximos 3 meses aí, se vocês conseguirem ampliar o público de vocês, os lugares onde vocês circulam, as parcerias, né, os networkings que você consegue fazer para levar o seu nome, o seu trabalho, o seu pensar para lugares mais ampliados aí, com certeza é um lugar frutífero e que vai te trazer muitas outras possibilidades aí de trabalho, mas também financeiras, tá? Então, pode continuar no que você está fazendo nessa área, talvez de consultoria, de autoconhecimento, né? Ajudar pessoas, casais, mas tentar ir um pouquinho mais longe no sentido até físico. Eu acho que para os próximos 3 meses isso aqui, gente, vai ser essencial para isso aqui. Tá certo, grupo número 2? Então, bora que bora, a energia para frente. Expandir é o caminho aí, não só para os próximos 3 meses, mas para todas as próximas jornadas da sua vida. Lembre que a vida é movimento e você tá no caminho certo. Só ir expandir mesmo. Eu acho que o recado aí é esse para agora, para os próximos 3 meses, mas para a vida como um todo também. Certinho, grupo número 2, eu acho que é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Eu agradeço aí muito vocês estarem aqui comigo. Agradeço a egrégora de vocês e peço licença aqui para recolher as cartas que eu vou encaminhar aqui para a leitura do grupo número 3, tá bom, gente? Um beijo, obrigada e até a próxima leitura. Olá, grupinho número 3, me sintonizando aqui com vocês, espero que vocês estejam bem, estejam ótimos, a conchinha de vocês aqui bonitinha. E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Espero que sim, vocês estejam bem. Agradecer aí vocês estarem aqui comigo, para você que se sintonizou aqui com a leitura número 3, peço licença aí para vocês, para sua egrégora, para poder trazer algumas reflexões, alguns caminhos talvez que o jogo mostra aqui para nós sobre possibilidades financeiras aí para os próximos 3 meses, que já vai dar perto aí do meio do ano, né, gente? Como passa rápido. Mas se a gente conseguindo ir também quebrando nossas demandas, nossas oportunidades em blocos, eu acho que fica mais fácil da gente alcançar, né, gente? Então é isso, grupo número 3. Vamos começar. Vou começar aqui com esse deck, que é a Lua da Bruxa. E vou tirar uma cartinha aqui de abertura para trazer algum direcionamento para o restante da leitura. Quer pular, pulou. Esteja seguro de si mesmo. Então, né, o caminho verdadeiro você tem aqui. Esteja seguro desse caminho de você mesmo. Mais uma, no grupo número 2 também pediu para tirar mais uma, então eu vou fazer isso aqui que eu senti também. Tô gostando muito de fazer essa tiragem. Gente, tem uma pra pular aqui.
Pula não. Vou esperar pular porque eu acho que o recado é esse. Pula, 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 pula. Não, enganei, é uma só. Vai pular aqui, olha. Um flower. Continue mesmo quando ninguém está assistindo. Poderoso isso, gente. Fique seguro de si mesmo, mesmo quando ninguém está assistindo. Porque às vezes é difícil também, né, gente, nesse mundo ainda mais de crescimento digital, redes sociais, né? Muitas vezes tem a questão dos aplausos, né, da comparação, da necessidade de ser visto ou ser aprovado. É uma grande ferramenta de trabalho no mundo de hoje, mas ainda assim essa exposição, né, talvez é cansativo, assim. E às vezes como a gente fica dependente disso, né? Mas eu acho que o primeiro recado aqui é de você não se prender muito a isso. Caso o seu trabalho seja no digital, também é importante ter aquelas palavras, né? Métricas, engajamento, enfim. Tudo isso é importante para o trabalho de quem está no digital. Mas mesmo quando não tem muita gente vendo, né? Que talvez seja o trabalho do bastidor também, né? Que acho que é grande parte do trabalho aí também de quem tá no online, assim, né, gente? Eu já tô aí há um tempo bom, então a gente tá muito mais no offline do que online muitas vezes, né? Eu bastante cansada do online também ultimamente, então... Mas você pode ficar seguro daquilo que você já vem construindo e não esperar que sempre vai ter audiência também, né? Ou talvez o recado seja o contrário também, gente. Talvez seja esse... Por você não buscar essa audiência o tempo todo, as coisas agora vêm vindo, né? E talvez você precise estar um pouco mais online, mais engajado, talvez. É uma forma de potencializar as possibilidades financeiras aí para os próximos 3 meses, né, gente? Botar mais aí as caras e acreditar naquilo que você faz. Aí eu quero expandir essa leitura, então, pedir aqui pro tarô de Marcélia, né, algumas cartas para eu entender melhor o que tá trazendo energia aí do grupo número 3. Seis de espadas. E mais pro grupo número 3. Recadinhos de possibilidades. Não sei, tá me vindo muito essa palavra de digital, bastidor. Eu não sei, alguém que trabalhava muito no bastidor, mas agora tá tendo um chamado aí pra expandir, pra sair dos bastidores. Tem algum projeto aí, grupo 3, que tá aí fervilhando na cabeça de vocês, mas com alguma certa insegurança, será? É isso, Tarô? Por quê? Gente, a energia de vocês tá... Não sei se vocês estão com vergonha. Tô sentindo isso, um pouco de vergonha aí da parte de vocês. Aí, pulou duas. O que tá trazendo aqui pra gente? Cavaleiro de Paus. E a outra, 8 de Paus. Alguém tá querendo jogar tudo aí pra cima? Eu acho que a energia é essa, hein? Sair do bastidor. Então, gente, próximos 3 meses, talvez essa seja uma direção pra algumas pessoas desse grupo aqui. Bom, caiu uma carta aqui no chão. 3
3 de espadas. Caiu até no chão, gente. Vocês se sentem mal por sair desse lugar? Passaram muito tempo acreditando que o lugar de vocês era nesse lugar dos bastidores, talvez, de não vai ferir alguém? Não sei, tô sentindo a energia dessa tiragem bastante emocional e algumas coisas que precisam ser trabalhadas para que as oportunidades financeiras se desenrolem. Então eu não tô sentindo que talvez as cartas vão trazer aqui qual é o caminho para essas possibilidades nos próximos 3 meses, mas sim o que precisa ser feito nos próximos 3 meses para que você consiga de fato atrair essas oportunidades. Tá, uma energia bastante travada aqui. Vou virar essa que eu senti forte. 10 de paus, energia de paus bem forte aqui, gente. Vocês estão, assim, eu sinto, né, a alma de vocês ansiando por movimento, assim. Né, porque, não sei, essas duas cartas aqui, olha, como elas... Como se alguém tivesse decidido jogar tudo pro alto. Mas, ao mesmo tempo... Tá olhando muito pro passado. Essa também, as cartas aqui olham muito pra trás, tá vendo? Por olhar pra esquerda, me remete muito ao passado, gente. Então é alguém que tá olhando muito para as questões lá de trás. Talvez se sentem presos, ficam querendo voltar aqui para esse passado. Uma coisa assim, eu já até mudei aqui a ordem, né? Mas a energia de alguém que quer jogar pra cima aqui, ó. Mas volta aqui. Fundo do deck, 10 de copas. Olha. É o desejo mesmo, gente, de ir em frente, assim. Sair dos bastidores. Roda da Fortuna. Bonita essa carta. É um giro aqui, né? É o início. E agora essa carta tá olhando pra frente, né? É a primeira aqui. Esse baralho aqui não tá conseguindo me responder. Vou pegar outro deck aqui, gente. Duas aqui, ó. Duas rainhas, que lindo. Rainha de copas e rainha de ouros. Que vem na sequência aqui, ó. E aí que elas estão olhando pra esquerda também, passado, mas eu não vejo elas olhando pro passado. Eu vejo elas olhando aqui, ó. Pra roda da fortuna. Com dificuldade de entender esse jogo um pouquinho. O baralho tá até virando ao contrário aqui. Meio ruim pra vocês verem, eu acho, né? Vou subir um pouquinho aqui. Mais duas. Cinco de ouros e 3 de ouros. Eu sinto aqui como se tivesse destravado aqui, gente. Né? Aqui, ó, a gente traz aqui. Se havia uma certa insegurança, né? Essa coisa de olhar para o passado, de se sentir inseguro, mas ao mesmo tempo de sair desse lugar de estar escondido, né? Dos bastidores, a vontade de jogar tudo para cima mesmo. Mas aí volta para olhar para o passado. Então acho que vocês ficam muito nesse jogo, né, da cabeça de vocês, desse vai e vem. Mas no fundo, o que tá te esperando mesmo é isso aqui, ó.
E isso abre na minha percepção aqui a roda da fortuna, né? Então, acho que é isso, né? Uma hora a gente tá embaixo, uma hora a gente tá em cima, uma hora a gente tá na metade. Mas eu vejo que a energia sua aqui que se abre. Não sei se é a partir dessa leitura, mas de alguma ficha talvez que caia pra você aí. E eu senti aqui, ó, porque vem numa progressão aqui, depois o jogo ele se abre totalmente diferente nessa segunda parte. Eu sinto que é isso, gente. Se não é pra todos que estão aqui, mas pra grande parte do grupo, de que sair desse lugar do bastidor, de ser, de pensar que é pequeno, de que não tem muito a contribuir, de que sempre os outros podem mais, né? Me vem muito uma energia desse passado, não sei se é alguma coisa da infância de vocês, né? Frases que vocês ouviram quando era criança, que vocês não eram bons o suficiente, que nunca alcançariam o sonho de vocês. Talvez não com essas palavras, né, gente? Mas a gente ouve tanta coisa durante a nossa vida, principalmente na infância, e essas coisas vão mudando a nossa percepção sobre nós mesmos, sobre o mundo, né? Então, o nosso olhar parte muito da nossa trajetória inicial também. Então, eu não sei se esse olhar para o passado é esse seu mental que fica te levando de volta para essas crenças e padrões que você adquiriu quando era criança, que te fizeram acreditar de que você não seria suficiente, que você não tinha tudo o que precisava. Isso é muito ruim, né, gente? Talvez isso é uma coisa que tá sempre andando com vocês aí, mas eu sinto uma virada completamente aqui, né, do lado direito aqui da mesa, de um futuro que é de um lugar de decisão que você já tomou, né, de sair desse lugar de se sentir pequeno, de estar no bastidor, não sei se de trabalhar para alguém, tá cansado também de ouvir certas coisas, de não estar no comando aí das próprias decisões de carreira, não sei, de trabalho, do dia a dia, porque é isso, né, gente, o cotidiano de trabalho é onde a gente talvez gasta mais tempo da nossa vida e nem todo mundo tem um perfil para trabalhar independente, mas também nem todo mundo tem um perfil para ser liderado e ter que ouvir as coisas que precisa ouvir, né? Então, e às vezes eu sinto que a energia de um grupo aqui tá cansando um pouco disso, né? Tá buscando uma ser líder de si mesmo, do seu próprio caminho, né? Sair desse lugar do bastidor. Então, eu acho que aqui pra mim no grupo 3 não ficou nítido exatamente quais seriam as oportunidades financeiras para os próximos 3 meses, mas fica explícito para mim desse pensamento de fazer algumas modificações, transformações no seu caminho, para que durante esses 3 meses você ganhe confiança, ganhe autoestima, ganhe habilidades e ferramentas para você conseguir sair desse lugar de bastidor e ir em frente dessa construção aqui de aqui, ó, compartilhamento, né? Potência. E a energia dessas duas rainhas aqui tá demais, né, gente? Estão até pulando. Então eu acho que o jogo traz aqui que a energia dos próximos 3 meses é muito desse lugar de sair, né? E aí tem uma tiragem final aqui. Eu estava me esquecendo, mas eu acho que vai finalizar bem essa leitura. É um oráculo muito lindo que eu gosto demais. Mas eu vou deixar na descrição dos vídeos aqui os baralhos, caso vocês se interessem. Olha que bonita essa carta. Castelo, é tempo de cura, não de guerra. Acho que é isso, né, gente? Chega pra guerrear com você mesmo. Que eu sinto que você tá nessa energia. Vou tirar mais uma. Tô querendo pular aqui, vou aceitar. Pena, pense antes de julgar. Mais uma, não sei, gente, que leitura difícil é essa. Cada vez que eu abro um pouco mais, ela fica um pouco mais... Tempestade, todo furacão acaba. Eu acho que essas cartas saíram no lugar errado. Eu leria assim, ó. E aí a questão do julgamento aqui é sobre si próprio, viu, gente? Pra mim aqui. O quanto também você se julgou
pelas coisas que talvez viraram crenças e padrões de quando você era criança, quando você estava inerte, né? Quando você estava vulnerável. Eu acho que é isso, assim, né? Essa mulher deitada. Me vê muito essa coisa da vulnerabilidade e me leva muito para essa coisa da infância. Então, muita coisa que talvez te fez chegar nesse lugar que você está hoje, de achar que você não é suficiente, se for o caso de alguém aqui. Não estar mais nesse lugar de auto-julgamento, gente. Você estava vulnerável, né? E aqui, né, tempestade, todo furacão acaba. E acho que dentro da gente também, né? Eu acho que a gente tem que buscar as ferramentas para se potencializar e acabar com essa tormenta que a gente vive dentro da gente, né? Essa guerra, muitas vezes, que a gente vive com a gente. E é engraçado porque essa carta aqui, você vê que ela... Você não vê que tá cheio de pessoas, né? Não parece uma guerra contra todos, parece uma guerra contra si mesmo, assim, né? E aí, de novo, ela olhando pro chão, pro passado, aqui, ó, olhando pro passado. Então, eu acho que tem muito disso, assim, né? Mas tem mais do que isso, não, Oráculo? O caminho é buscar as ferramentas, habilidades, talvez fazer uma terapia, se já não faz, aprofundar algumas questões que estão guardadas ali. Aí, ó. Vestido de verão, faça isso por você. Então, esse autocuidado, né, gente? Esse autoconhecimento, eu acho que essa é a ferramenta que a leitura me trouxe aqui para falar para vocês que é necessário para esse processo aqui, ó, pra gente sair desse lugar, para entrar na energia dessas duas rainhas aqui. Terapia, gente. Se vocês não fazem, busquem fazer isso. Se estiver precisando conversar com alguém, tem vários caminhos aí, né? Precisarem também de ampliar essa leitura de vocês para o sentido financeiro de carreira, também estou disponível. Mas essa leitura não é para falar sobre isso, mas eu já até guardei as cartas, gente, automaticamente. Então, sair da guerra aqui com você mesmo. Faça isso por você. Fundo do deck. Fênix. Como é esse negócio de felizes para sempre? É ressurgir como uma fênix, gente. E que nem sempre tudo dura e nem sempre tudo permanecerá. E nem sempre tudo se desfaz. Mas quando a gente vai buscando as habilidades necessárias aí para se reconstruir, não é possível. Gente, chegou a hora, ó. Roda da fortuna. A roda vai virar. E aí vocês vão precisar tomar algumas decisões e fazer alguns movimentos. E a indicação aí para os 3 meses é buscar esse autoconhecimento, seja por terapia, seja por psicologia, seja também no tarô. Eu acho que são ferramentas complementares, nunca só uma coisa, né? Então, mas é momento de alguma certa ruptura para você continuar nesse caminho aqui, né? Esteja seguro de si mesmo. Então, eu acho que a leitura, ela abre muito aqui, né? Mesmo quando ninguém tá vendo ir para esse processo, eu acho que isso aqui seria para finalizar a leitura, né? Fazer esse cuidado psicológico, né? Esse autoconhecimento com você mesmo vai te tornar mais seguro de você mesmo, tornar o seu caminho mais seguro. Então eu acho que o conselho dessa tiragem é essa, gente. Eu peço desculpa se eu fiquei um pouco enrolada, não sei, a energia é bastante forte dessa leitura e as pessoas que se sintonizaram aqui estão com a energia bem forte aí, até pedindo um pouco de iluminação aí. Então deixo para vocês aqui o meu conselho, não só pela leitura, mas como, né, de vida, de buscar ajuda, sim, é importante, seja pra gente conversar sobre questões emocionais, relacionais, financeiras, mas às vezes a gente precisa de um certo acompanhamento. Tem muitos profissionais bons por aí, tá? Então deixo aqui esse chamado para quem tá lendo essa leitura, mas no geral para quem veio até aqui também se conectar com essa energia de se cuidar, tá? E eu acho que essa é a oportunidade que você tá precisando para estabelecer novas e outras possibilidades e oportunidades financeiras, não só para os 3 meses, mas para a vida de vocês também, como um todo, tá bom, grupo 3?
Então, eu espero que vocês tenham refletido, que essa leitura tenha atravessado a vida de vocês. Se quiserem deixar aqui comentários, vou ficar muito feliz da gente ter essa troca. Se você sentir no coração, deixa seu like aí, se inscreve no canal, vou ficar muito feliz da gente se ver em outras trajetórias. Tá bom, grupo 3? Espero que vocês fiquem bem, se cuidem. Para outras questões, estamos aí disponível, mas continue os seus estudos aí, o seu autoconhecimento, tá? Mesmo quando ninguém tá assistindo. É por você, é pra você. Tá bom, 3? Obrigada, um abraço e a gente se vê na próxima leitura. Tchau!